TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Ana Beatriz Tomás e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 19 de abril, e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis divulga cronograma de posse para os novos profissionais da educação. Vítimas da chuva do dia 5 de abril já podem solicitar o saque FGTS. Sala de trauma do Hospital Santa Teresa registra aumento no número de atendimentos em decorrência a acidentes de trânsito em Petrópolis. Petrópolis tem aumento expressivo nas denúncias de tráfico de drogas em 2025. Prefeitura de Petrópolis reforça a divulgação de canal para denúncias sobre motos barulhentas. Agora no Correio Petropolitano na TV. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação, divulgou o cronograma de posse dos aprovados no concurso público dos profissionais da educação, realizado em 2022. A previsão é que 900 profissionais assumam os cargos até o fim do primeiro semestre letivo. Os primeiros convocados, 229 professores dos anos iniciais, chamados em 23 de setembro de 2024, por meio de publicação no Diário Oficial, devem ser empossados em suas funções até 6 de maio deste ano. Já os 188 professores convocados em 30 de setembro de 2024, também mediante publicação no Diário Oficial, têm previsão de tomar posse até 30 de maio. Na terceira etapa, estão previstos a posse de 68 educadores, 4 secretários escolares e 73 professores dos anos iniciais, todos convocados em 6 de dezembro de 2024. A previsão é que esses profissionais já estejam em atuação até 16 de junho. Por fim, os 338 professores dos anos iniciais convocados em 11 de dezembro de 2023 via Diário Oficial devem estar designados às escolas até 15 de julho. O processo de nomeação envolve 3 etapas. A convocação e análise da documentação são realizadas pela Secretaria de Administração. Em seguida, a Secretaria de Saúde é responsável pela realização dos exames médicos. Ao final, a Secretaria de Educação é responsável por escolher as unidades escolares que os profissionais vão atuar. A vereadora Júlia Casamasso destacou que para ter uma educação pública de qualidade em Petrópolis, é necessário que tenha celeridade e transparência no processo da convocação até a posse. A gente precisa que os servidores sejam convocados, empossados e estejam no exercício, porque a educação pública de excelência se faz com servidores valorizados. Para a parlamentar, a divulgação da planilha de cronograma da posse dos convocados é uma grande conquista para o município. E essa é uma vitória do movimento, da mobilização dos concursados. As vítimas das chuvas que atingiu Petrópolis entre os dias 4 e 5 de abril já podem solicitar o saque FGTS. A liberação do saque calamidade é uma iniciativa da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. Para o prefeito Ingo Rames, a liberação desse dinheiro é uma forma de auxiliar as famílias que sofreram algum tipo de dano material causado pela chuva. A Defesa Civil de Petrópolis atendeu 160 ocorrências entre a sexta-feira, dia 4, e terça-feira, 8 de abril. As chuvas não registraram vítimas, mas deslizamentos, quedas de árvores, rolamentos de blocos, problemas em vias, queda de postes e alagamentos foram contabilizados. A listagem, com as cerca de 150 ruas incluídas no saque calamidade, estão disponíveis no site da Prefeitura. Após conferir a lista, o morador deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 para saber se tem direito a solicitar o FGTS. O pedido do FGTS pode ser feito pelo aplicativo da Caixa no celular ou presencialmente em uma das agências do banco em Petrópolis. O prazo para pedir o FGTS vai até 5 de julho de 2025 e a equipe da Defesa Civil estará disponível para auxiliar quem tiver dúvidas sobre a solicitação. O secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, falou que a chuva forte do meio da semana não possui relação com as chuvas registradas no primeiro fim de semana de abril e reforçou para, em caso de ocorrência, ligar para o número da Defesa Civil.
Qualquer emergência, nós iremos informar imediatamente a sociedade. E é importante esclarecer que a chuva de hoje não há correlação nenhuma com a intensidade de chuva que acometeu nossa cidade recentemente. Então, qualquer emergência, é só ligar 199. O município de Petrópolis registrou um aumento expressivo nas denúncias de tráfico de drogas no primeiro trimestre de 2025. Dados do Disque Denúncia apontam que a ocorrência que teve o maior número de denúncias foi a de tráfico de drogas. O Disque Denúncia registrou 115 denúncias de tráfico de drogas em Petrópolis entre janeiro e março deste ano. O número representa 23,7% de todas as ocorrências recebidas pelo canal no município nesse período. O tráfico de drogas é um comércio, é a venda ilícita de drogas, que é vender, transportar, guardar, oferecer, importar, exportar para o Brasil, entregar, financiar ou custear. Quem comete o crime de tráfico de drogas, de acordo com a Lei 11.343 de 2006, no artigo 33, pode ser preso e ficar entre 5 a 15 anos em detenção, além de pagar uma multa. Essa pena pode ser agravada caso exista mais de uma pessoa no mesmo local realizando a venda, fato que se configura então como associação para o tráfico. Também pode ser agravada se for pego em locais perto de escolas, que isso significa pode estar vendendo para crianças ou adolescentes. No total, foram feitas 484 denúncias nos 3 primeiros meses de 2025, mais que o dobro do registrado no ano anterior, que somou 241 registros. Em 2023, foram feitos 158 registros no primeiro trimestre. O segundo crime mais registrado foi o de maus-tratos contra animais, com 74 denúncias em 2025. No mesmo período do ano passado, foram 26. Já em 2023, apenas 12. Também houve destaque para as denúncias de perturbação por barulho, que saltaram de 5 em 2024 para 44 em 2025. Outros tipos de ocorrência registrados no trimestre incluem extração irregular de árvores, com 37 denúncias, guarda ou comércio de animais silvestres, com 29, desmatamento florestal, com 27, posse ilegal de arma de fogo, com 26, estabelecimento sem alvará, com 23, infestação de ratos ou insetos, com 20, construção irregular, com 19, acúmulo de lixo, 18, e obras irregulares, com 18 denúncias. O levantamento também mostra que o maior número de denúncias ocorreu no distrito de Itaipava, com 36 registros. Em seguida aparecem Correias, com 35, Centro, com 30, Quitandinha, com 28, Posse, com 26, Araras, com 23 e Retiro, com 21. O bairro com menos denúncias foi o Meio da Serra, com apenas uma ocorrência registrada no trimestre. O Disque Denúncia é uma central especializada no recebimento de informações anônimas sobre crimes. As informações são repassadas às autoridades competentes, como a Polícia Civil e a Polícia Militar, de forma segura e anônima. A população pode colaborar com denúncias por meio de ligações anônimas pelos números DDD 21, 22 53 11 77 para a região metropolitana ou pelo 0300 253 11 77 para o interior e demais regiões. Os denunciantes ainda têm a opção do aplicativo Disque Denúncia RJ. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, registrou em março um aumento de 16,6% no número de atendimentos em decorrência a acidentes de carro e moto. A comparação foi feita com o mês de fevereiro deste ano. Olha só. Segundo os dados do Indicador de Acidentes de 2025, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa registrou 126 acidentes no terceiro mês do ano, somando as ocorrências envolvendo carros e motos. No mês de fevereiro, foram 108 acidentes. Sendo assim, o número subiu 16,6% de um mês para o outro. Um número que sofreu queda de fevereiro para março foi o de atropelamentos. Em fevereiro, 14 pessoas foram atropeladas. Já em março, 12 pessoas sofreram acidentes deste tipo. E mais uma vez, o número de acidentes envolvendo motocicletas foi o que mais registrou atendimentos. Do total dos 126 acidentes registrados em março, 81 foram de moto. Em fevereiro, foram 78, ou seja, um aumento de 3,84%. Nas ruas, alguns motoristas e motociclistas relataram tomar bastante cuidado no trânsito, através da direção defensiva, que é uma técnica de condução que visa evitar acidentes, mesmo em situações adversas ou com ações erradas de outros motoristas. Muitas das vezes tem pessoas que estão desatentas e nós temos que ficar atentos a cada dia mais e mais, um cuidar um do outro. Entendeu? Então, assim, aquele que está, né, do pedestre, ele vai cuidando cada dia mais e mais. Olho lá na frente, faço o possível para que não aconteça. Depender de mim, não vai ter nunca. Eu piloto com atenção, né? Com cuidado, né?
vendo a minha pessoa e a pessoa do outra pessoa, entendeu? Vale ressaltar que os pacientes que precisam de atendimentos em decorrência de acidentes em Petrópolis são encaminhados para o Hospital Santa Teresa. No dia 3 de abril deste ano, uma audiência pública foi realizada para debater a situação do hospital e a continuidade dos serviços prestados na cidade, através do Sistema Único de Saúde. Ficou definido que a Rede Santa Catarina, responsável pela unidade, vai aceitar os pagamentos das dívidas do município, que chega a um montante de R$ 14.431.000, em um total de 24 parcelas, e assim seguirá com os atendimentos pelo SUS. No mesmo dia, o governo do estado do Rio de Janeiro havia anunciado que iria destinar um apoio financeiro mensal de R$ 5.800.000 para os serviços do Sistema Único de Saúde na cidade. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, está reforçando a divulgação do canal de comunicação sobre motos barulhentas na cidade. Veículos que excedem o nível de ruído permitido podem ser denunciados pelo WhatsApp DDD 24 98145 3498. A Lei Municipal 7.984 de 2020 proíbe a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motos que estejam com descarga livre ou silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante. O limite de 99 decibéis, como estabelecido por uma resolução de 1999 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O Código Brasileiro de Trânsito também proíbe a irregularidade, que é uma infração grave que gera 5 pontos na carteira de CNH e rende uma multa de R$ 195,23. A SSOP tem feito um trabalho de sensibilização junto ao comércio da cidade para que os empresários não contratem o serviço de entregadores que usam motocicleta com escapamento irregular. Na última semana, equipes de fiscalização de posturas e da Guarda Civil fizeram mais uma ação da campanha Moto Barulhenta, Diga Não, dessa vez entre a Rua Teresa e o Alto da Serra. Cerca de 40 estabelecimentos foram visitados e receberam material informativo sobre a campanha. A campanha tem o apoio do Conselho Comunitário de Segurança, o CCS, Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o CDL Petrópolis, Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, o Sicomércio Petrópolis, Petrópolis Convention and Visitors Bureau, o Mercoserra, Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis, o Sinditurismo, e a Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis, a ACEP. E você vai ver no próximo bloco. Infogripe alerta para aumento de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Anvisa aprova vacina contra chikungunya do Butantan e Valneva. Ministério da Saúde quer incorporar vacina contra chikungunya no SUS. Prefeitura de Petrópolis divulga prazo final para o pagamento do IPTU. Governador Cláudio Castro entrega a obra do túnel extravasor em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravação.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz traz um alerta para o crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente entre crianças pequenas e associado ao vírus sincial respiratório. O crescimento foi registrado em praticamente todas as regiões do país, com incidência variando de moderada a muito alta em muitos estados. O estudo é referente à semana epidemiológica 14, período de 30 de março a 5 de abril. A pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Boletim Infogripe, chama a atenção que, por conta do início de aumento dos casos de influenza no Brasil, é fundamental que todas as pessoas dos grupos prioritários, crianças de 6 meses a 6 anos, assim como gestantes e idosos, se vacinem contra o vírus. No cenário nacional, o boletim aponta para sinal de aumento de casos de CIRAG na tendência de longo e curto prazo. Nessa edição do Boletim Infogripe, a gente continua observando um crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas crianças pequenas, até 2 anos de idade, associado ao vírus sincial respiratório, sendo que esse aumento das hospitalizações nas crianças pequenas tem ocorrido em praticamente todas as regiões do país. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 10,3% de influenza A, 1% influenza B, 50% de vírus sincial respiratório, 31% de rinovírus e 9% de Covid-19. Na presente atualização, se observa que 13 das 27 unidades federativas apresentam um nível de incidência de CIRAG em alerta, risco ou alto risco. A gente também tem observado os primeiros sinais de crescimento dos casos de CIRAG por influenza no estado do Mato Grosso do Sul, sendo que esse aumento das hospitalizações por influenza no estado tem atingido principalmente a população de jovens, adultos e também a população de idosos. A nível nacional, o cenário atual sugere um aumento a longo e curto prazo dos casos notificados da síndrome respiratória aguda grave. Só em 2025, aqui no estado do Rio de Janeiro, já foram mais de 2.994 casos notificados. A gente reforça a importância da vacinação contra o vírus da influenza. Então é muito importante que todas as pessoas dos grupos de risco, como crianças de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes, idosos, que procurem um posto de saúde para se vacinar contra o vírus. E a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai antecipar a vacinação contra o vírus da influenza. A estratégia de vacinação começou no início de abril. O dia D de divulgação e mobilização nacional está marcado para acontecer no dia 10 de maio. Este ano, a vacina contra a influenza passa a fazer parte do calendário nacional de vacinação para as crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou na última segunda-feira o pedido para registro definitivo da vacina contra a chikungunya, encaminhado pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa farmacêutica Valneva.
o imunizante está autorizado a ser aplicado no país na população acima de 18 anos. A vacina foi avaliada nos Estados Unidos em 4.000 voluntários de 18 a 65 anos, sendo que 98,9% dos participantes do ensaio clínico produziram anticorpos neutralizantes, com níveis que se mantiveram robustos por ao menos 6 meses. Os resultados foram publicados na revista científica The Lancet em junho de 2023. O imunizante contra a chikungunya já recebeu aprovação do FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, e da EMA, da União Europeia. Esta é a primeira vacina autorizada contra a doença. Segundo o governo de São Paulo, a qual o Instituto é vinculado, o parecer favorável da Anvisa representa um importante passo na aprovação de uma versão do imunizante do Butantan, que já está em análise pela agência reguladora. As duas vacinas têm praticamente a mesma composição. Ainda de acordo com o governo estadual, o Instituto Butantan está trabalhando em uma versão com parte do processo realizado no Brasil. O imunizante será adequado à possível incorporação no enfrentamento da doença em nível de saúde pública. A chikungunya é uma doença viral transmitida por meio da picada de mosquitos Aedes aegypti infectados, os mesmos que transmitem dengue e a zika. Os principais sintomas são febre, de início repentino acima dos 38,5 graus Celsius, e dores intensas nas articulações de pés, mãos e dedos, tornozelos e punhos. Pode acontecer também dor de cabeça, dor muscular e manchas vermelhas na pele. Alguns pacientes podem ainda desenvolver dor crônica nas articulações. O Ministério de Saúde vai pedir a incorporação da vacina contra a chikungunya no Sistema Único de Saúde. O imunizante, produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa Valneva, teve o registro aprovado esta semana pela Anvisa. Em nota, o Ministério informou que o pedido de integração vai ser encaminhado à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o SUS, para a adoção das medidas imediatas necessárias para dar seguimento à avaliação da oferta do novo imunizante na rede pública de saúde. A expectativa da pasta é que, uma vez aprovada e com capacidade produtiva, a vacina seja incorporada ao Programa Nacional de Imunizações. A vacina foi desenvolvida pelo Laboratório Valneva em parceria com o Instituto Butantan e, segundo o Ministério, representa um avanço significativo para enfrentar doenças virais transmitidas por mosquitos e carrapatos. Ainda de acordo com a pasta, a vacina aprovada pela Anvisa já havia sido aprovada por agências regulatórias internacionais, como a Food and Drugs Administration nos Estados Unidos e a Agência Europeia de Medicamentos para uso em adultos. O imunizante é uma vacina recombinante atenuada, de dose única, indicada para pessoas a partir de 18 anos que estejam em risco elevado de exposição ao vírus. A dose é contraindicada para gestantes e indivíduos imunocomprometidos. A previsão é que a produção inicial do imunizante aconteça na Alemanha, com previsão de transferência de tecnologia para a fabricação futura no Brasil pelo Instituto Butantan. O prazo final para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, foi divulgado pela Prefeitura de Petrópolis. A data para a realização do pagamento foi agendada para o dia 22 de abril. Esse pagamento pode ser feito presencialmente ou pela internet. A Prefeitura de Petrópolis divulgou o prazo final para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, nesta quarta-feira. A data final é o dia 22 de abril e o boleto pode ser pago em agências bancárias, lotéricas ou pela internet, pelo site da Prefeitura. Para conferir o valor a ser pago, o contribuinte pode acessar o site da Prefeitura e informar o número de inscrição imobiliária, composto por 6 dígitos. Em caso de dúvidas ou emissão da segunda via do boleto, também é possível buscar atendimento presencial na Secretaria da Fazenda, que fica na Avenida Queller, número 260. Para reforçar a importância de realizar o pagamento em dia, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, destacou a importância da arrecadação para que seja possível manter os serviços públicos em funcionamento e investir em setores necessários, como saúde e educação. O secretário da Fazenda de Petrópolis, Fábio Júnior, também reforçou o prazo para que o cidadão pague em dia e evite encargos adicionais. O governador Cláudio Castro entregou no dia 11 de abril a obra do túnel extravasor em Petrópolis. A cerimônia foi realizada próxima ao túnel, na rua Visconde Souza Franco, conhecida como Rua da Feira.
o Estado investiu R$ 78.800.000 somente na reforma estrutural da galeria superior em toda a extensão dos quase 3 quilômetros do túnel. A recuperação do túnel extravasor pode se tornar um marco para Petrópolis, que historicamente sofre com enchentes nos períodos de fortes chuvas. Segundo Cláudio Castro, nenhuma obra alcançou o orçamento de R$1 bilhão, mas o governo já soma mais de R$1 bilhão investidos em obras de pequeno, médio e grande porte, distribuídas por todo o estado. Fim de semana passado foi a grande prova disso aqui em Petrópolis, mas não só aqui, Bernardo. Foi a grande prova disso em Belfor Roxo, foi a grande prova disso em Duque de Caxias, foi a grande prova disso em Rio das Ostras, em São Gonçalo, em Itaboraí. Nós vimos diversos locais que enchiam, vimos Friburgo, vimos Teresópolis, locais onde as pessoas, quando não perdiam a vida, perdiam tudo dentro de casa. O túnel extravasor desempenha um papel fundamental na condução das águas do Rio Palatino para o Rio Itamaraty, ajudando a evitar alagamentos no centro histórico de Petrópolis, além de melhorar o escoamento da água durante os temporais. O túnel foi construído em 1960 pelo governo federal e, desde então, nunca havia recebido investimentos e manutenção. A gente tem que proteger as vidas, sim. Nós temos que proteger tudo que a gente construiu ao longo da nossa vida. De acordo com Carlos César, superintendente de obras do governo do estado, o túnel extravasor vai ajudar todas as áreas da cidade. Tanto os moradores de Quissamã, que ficam naquela ansiedade, que estão muito próximos do túnel de derrubar, então protege aquelas residências, e aqui a área comercial, né, que muita gente aqui na outra chuva perdeu tudo. Então houve aqui no centro histórico e também cuidar do centro histórico, né, como patrimônio da cidade, o patrimônio do estado. Então são vários bens, né, que faz e salva a vida, que eu acho que é o mais importante. Para Fabiana Dias, que estava presente na inauguração, essa é uma obra que pode salvar muitas vidas. Ela salva não só a região do Cascatinho e do Quissamã, ela salva o centro da cidade, ela salva Correias, ela salva Nogueira, porque corre muita água aqui. Segundo o prefeito Ingo Rames, a entrega da obra é uma grande conquista para a cidade. Além disso, o túnel foi testado e aprovado após as fortes chuvas que atingiram Petrópolis recentemente. É um dia de muito orgulho, muita satisfação, muito agradecimento, principalmente ao governo do estado, ao governador Cláudio Castro, por esse empenho, por abraçar Petrópolis da forma que ele abraça. Lembrando que semana passada a gente teve um teste no túnel, a gente teve uma chuva forte aqui no município, 360 milímetros de água, então muito forte, mas graças a Deus o túnel suportou muito bem. E você vai ver a seguir. Pesquisa CDL aponta gasto médio de mais de R$ 240 durante a Páscoa por pessoa. Estoque do Banco de Sangue Santa Teresa está em baixa às vésperas do feriado da Páscoa. D. José Maria Pereira é ordenado bispo na Catedral de Petrópolis. Mais de 400 novos postos de trabalho são criados em Nova Friburgo em fevereiro. Governo propõe salário mínimo de R$ 1.630 em 2026. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas
são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Páscoa será celebrada amanhã, dia 20 de abril, e é uma promessa para o comércio varejista de Petrópolis com uma oferta diversificada de produtos e serviços. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis divulgou uma pesquisa sobre a intenção de compra durante o feriado da Páscoa. A estimativa é que mais de 102 milhões de consumidores irão às compras em todo o país. Em meio a um feriado prolongado, que vai da Sexta-feira Santa até o dia de São Jorge, entre os dias 18 a 23 de abril, a expectativa dos lojistas é positiva, tanto pela circulação de turistas, quanto pela busca crescente por presentes criativos, personalizados e experiências gastronômicas. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis divulgou nesta sexta-feira uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, em parceria com a Offerwise Pesquisas, que aponta que a data deve levar cerca de 102 milhões de consumidores às compras. O petropolitano já está de olho nas promoções e no que comprar para a data. Eu gostaria de presentear meus filhos e eu também tenho um neto. E comprar alguma coisa para mim também, né? De acordo com a pesquisa, o consumidor planeja gastar até R$ 247 com as compras de Páscoa, comprando em média até 5 produtos. Os produtos mais procurados são os ovos de Páscoa e bombons industrializados e os ovos de Páscoa artesanais. Ainda segundo a pesquisa, os ovos de chocolate industrializados serão os principais itens procurados pelos consumidores, com 55%, seguidos pelos bombons industrializados, com 41%, ovos de Páscoa caseiros e artesanais, com 37%, bombons e barras de chocolate caseiros e artesanais, com 33%, e barras de chocolate industrializadas, com 28%. Entre os que pretendem comprar ovos industrializados, 58% irão comprar itens direcionados para crianças e para adultos, 27% somente para adultos e 13% somente para crianças. Então, eu pretendo gastar no máximo 200 a 250 reais no máximo. Assim, eu poderia ter gastado uns 200, 300 reais nessa Páscoa. Média mais ou menos assim de 200, 300 reais. Além dos tradicionais chocolates, o setor de alimentos também se movimenta com força. Padarias, restaurantes e empórios estão preparando menus para o almoço de Páscoa. O presidente da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, também destacou a diversidade do comércio da cidade, fator que valoriza o consumo local, tanto para visitantes quanto para moradores. Mais para minhas netas, né? Tem 2 netinhas, né? A criança gosta dessas coisas, né? Chocolate, bombom. Para criança é bom, né? Para passar em bom, né? Para Felipe, o presente vai ser apenas para a família, já que o preço dos ovos de Páscoa continua a subir. Na verdade, eu vou presentear meus filhos, né? Eu tenho uma menina de 11 anos, um garoto de 7. Então, tendo em vista, né, o valor alto, ano após ano, eu acredito que só vou presentear realmente meus filhos. E para sobrinha, filhado, alguma coisa, só uma barrinha de chocolate mesmo. E falando em Páscoa, os estoques do Banco de Sangue do Santa Teresa estão em baixa próximo ao feriadão. E a expectativa de doações para o período não é boa, porque o número de doadores diminui e a demanda normalmente aumenta.
Às vésperas do feriado prolongado da Páscoa, os estoques do Banco de Sangue Santa Teresa estão em um nível abaixo do indicado. De acordo com Eliane Custódio, que há 13 anos é captadora de doadores do Banco de Sangue, nos períodos próximos a grandes feriados, o número de doadores diminui. Infelizmente, o número de doadores diminui e a transfusão aumenta. E os que deixa a gente bastante preocupado, que é um feriado bem longo, o que faz com que o estoque dê uma caída significante. De acordo com a profissional, a queda nas doações tem mais de uma razão. Entre elas estão as viagens no período, a quantidade de doadores gripados, que muitas das vezes fazem com que as pessoas esqueçam de doar. Elane destacou que, apesar da queda recente, a demanda tem aumentado, principalmente por conta do crescente número de acidentes na cidade. Dados da sala de trauma, também do Hospital Santa Teresa, apontam que em fevereiro foram registrados 108 atendimentos a vítimas de acidentes envolvendo carros e motos. Em março, esse número subiu para 126. As doações de sangue são extremamente importantes, não somente em períodos próximos a feriados e para atendimento a vítimas de acidentes. Diversas doenças e tratamentos precisam da utilização do sangue para serem realizados. Tem anemia falciforme, os hemofílicos, paciente que faz tratamento oncológico, também precisa de bastante transfusão de sangue. Vale destacar que uma única doação pode salvar a vida de 4 pessoas adultas e de até 6 bebês recém-nascidos. As pessoas que estejam em boas condições de saúde vão ao banco de sangue com o documento oficial com foto e realize sua doação. O Banco de Sangue Santa Teresa fica localizado na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Binhe. As doações podem ser realizadas no local das 7 horas da manhã até as 6 horas da noite. Em caso de dúvidas, as pessoas podem entrar em contato pelo WhatsApp DDD 24 99269 4355 ou pelo telefone fixo 2245 2324. Dom José Maria Pereira foi ordenado bispo na manhã do último sábado. A ordenação foi realizada na Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, e contou com a presença de diversos fiéis, familiares, amigos e autoridades. Atendei, ó Pai, as nossas súplicas, para que, ao derramardes sobre este vosso servo a plenitude da graça sacerdotal, desça sobre ele a força da vossa bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dom José Maria Pereira foi ordenado bispo na manhã deste sábado, com uma missa presidida pelo cardeal Dom Orani João Tempesta, após ter sido nomeado pelo Papa Francisco como bispo titular e bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. A ordenação foi realizada na Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, e contou com a presença de diversos fiéis, familiares, amigos e autoridades. Entre os presentes estavam os irmãos, familiares e a mãe do novo bispo, Dona Margarida Maria. Dom José Maria Pereira nasceu no dia 2 de março de 1958, na cidade Senhora dos Remédios, em Minas Gerais. Ele possui formação em filosofia pelo Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino, em Petrópolis. Além disso, foi ordenado sacerdote em 7 de dezembro de 1986. O ordenante principal foi o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani. Os coordenantes foram Dom Joel Portela Amado, bispo de Petrópolis, e Dom Gilson Andrade, bispo de Nova Iguaçu. A cerimônia contou ainda com a presença de autoridades civis e militares, como o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, além de representantes da família imperial brasileira, Dom Francisco de Orleans e Bragança e Dom Manuel de Orleans e Bragança. E um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro aponta que Nova Friburgo gerou mais de 400 vagas de emprego em fevereiro deste ano. O setor de serviços foi o responsável pela maioria das contratações no município. Nova Friburgo gerou 407 novas vagas de empregos em fevereiro deste ano, de acordo com um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os dados agregados de todos os setores econômicos, indústria, comércio, serviços e agropecuária, mostram que o setor que mais contratou foi o de serviços, com 279, seguido de indústria, com 83. A análise destaca ainda que o mercado de trabalho fluminense registrou a criação de 31.974 empregos com carteira assinada em fevereiro, maior saldo desde novembro de 2021.
O segmento da educação liderou as contratações no setor de serviços. A indústria, que contempla as indústrias de transformação, extrativa, construções e os serviços industriais de utilidade pública, registrou saldo positivo de 5.680 novos empregos, o melhor resultado desde fevereiro do ano passado. A construção foi o segmento que mais contratou, seguida por coleta, tratamento e disposição de resíduos. A Firjan ressalta ainda que o resultado foi disseminado no estado, com a maior parte dos municípios fluminenses gerando vagas em fevereiro. 71 das 92 cidades registraram saldo positivo, com destaque para a capital. O salário mínimo em 2026 deverá ser de R$ 1.630, com um aumento nominal de 7,37%. O reajuste consta do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, enviado na última terça-feira ao Congresso Nacional. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.518. O reajuste segue a projeção de 4,76% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor para os 12 meses terminados em novembro, mais o teto de crescimento de gastos de 2,5% acima da inflação, determinado pelo arcabouço fiscal. A estimativa para o índice também consta no projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2026. O projeto também apresentou previsões de R$ 1.726 para o salário mínimo de 2027, de R$ 1.823 para 2028 e R$ 1.925 para 2029. As projeções são preliminares e serão revistas no projeto dos próximos anos. Em 2023, o salário mínimo voltou a ser corrigido pelo INPC do ano anterior, mais o crescimento do PIB, soma das riquezas produzidas pelo país de 2 anos antes. Essa fórmula vigorou de 2006 até 2019. Por essa regra, o salário mínimo aumentaria 3,4% acima do INPC. O pacote de corte de gastos do ano passado, no entanto, limitou esse crescimento. Isso porque o salário mínimo entrou nos limites do arcabouço fiscal, que prevê crescimento real dos gastos entre 0,6% e 2,5%. Dessa forma, foi criada uma trava, que reduziu o crescimento real de 3,4% para 2,5%. Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, cada aumento de R$1 no salário mínimo tem impacto de aproximadamente R$ 400 milhões no orçamento. Isso porque os benefícios da Previdência Social, o abono salarial, o seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada e diversos gastos são atrelados à variação do mínimo. Na Previdência Social, a conta considera uma alta de 115 bilhões e 300 milhões de reais nas despesas e ganhos de 71 bilhões e 200 milhões de reais na arrecadação. E você vai ver no próximo bloco. Governo publica a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda no Diário Oficial da União. Brasil bate recorde na abertura de pequenos negócios no primeiro trimestre. MPRJ firma 32 acordos de não persuasão penal em esquema de corrupção no Detran de Nova Friburgo. Aprovados do concurso nacional unificado começarão a ser convocados em maio. Governador Cláudio Castro dá início à retomada das obras da estação de metrô da Gávea, paralisado há 10 anos. Governo do Estado investe em tecnologia para controle da qualidade da água. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O governo federal aumentou para R$ 2.428,80 a faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física. Com isso, o tributo só incidirá em valores acima da nova faixa, conforme prevê a medida provisória 1.294, publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira. Assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a medida valerá a partir de maio do ano calendário de 2025, passando a faixa de isenção de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80. Além dessa isenção, a legislação que instituiu em 2023 a nova política de valorização do salário mínimo autoriza desconto de 25% sobre o valor de limite de isenção, no caso de R$ 607,20. Somado aos R$ 2.824,80, o valor resulta em R$ 3.036, equivalente a 2 salários mínimos. Atualmente, o salário mínimo no Brasil está em R$ 1.518. As demais faixas previstas na medida provisória publicada nesta segunda-feira foram mantidas. Portanto, salários com valores entre R$ 2.428,80 e R$ 2.826,65 pagarão alíquota de 7,5%. Entre esse valor e R$ 3.751,05, a alíquota aplicada será de 15%. Salários entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68 pagarão a alíquota de imposto de renda de 22,5%, e acima desse valor terão a alíquota de 27,5%. Uma das principais promessas de campanha feita pelo então candidato Luiz Inácio Lula da Silva foi a de, até o final de seu mandato, em 2026, ampliar para R$ 5.000 a faixa de isenção. O Brasil bateu recorde na abertura de pequenos negócios nos 3 primeiros meses deste ano, com mais de 1 milhão de registros. Os microempreendedores individuais, mais conhecidos como MEIs, chegaram a 78% dos novos cadastros nacionais da pessoa jurídica. Os dados são do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e indicam ainda um aumento de 35% no número de MEIs em comparação com o igual período de 2024, além de um crescimento de 28% nas micro e pequenas empresas. De acordo com a pesquisa, a expansão do empreendedorismo formalizado vem acompanhada de medidas governamentais voltadas à simplificação, o incentivo, a inovação e a ampliação do acesso ao crédito para pequenos negócios. Em março deste ano, o setor de serviços obteve o melhor desempenho, com 63,7% do total de pequenos negócios abertos, seguido por comércio e indústria da transformação.
No recorte por regiões, a pesquisa do Sebrae aponta que Sudeste, Sul e Nordeste lideram a abertura acumulada de pequenos negócios, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro nas primeiras posições entre os estados. Segundo o estudo, o país tem 47 milhões de pessoas à frente de algum negócio, formal ou informal. Entre os fatores que justificam o indicador está o aumento na taxa de empreendedores estabelecidos, aqueles com mais de 3 anos de operação, que saltou de 8,7% em 2020 para 13,2% no ano passado. Com o resultado de 2024, o Brasil avançou 2 posições, da 8ª para a 6ª, no ranking de países com a maior taxa de empreendedores estabelecidos, na frente de países como Reino Unido, Itália e Estados Unidos. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo, realizou, no dia 9 de abril, um mutirão para a formalização de acordos de persuasão penal com 32 despachantes investigados por participação em um esquema de corrupção no posto de vistoria do Detran em Nova Friburgo. As investigações que culminaram na Operação Vista Grossa tiveram início em 2023, conduzidas pela Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo, a partir de uma notícia sobre um esquema criminoso no posto do Detran. De acordo com a investigação, os servidores públicos recebiam propina de despachantes para aprovar vistorias veiculares, inclusive de automóveis com irregularidades. Os pagamentos eram feitos diretamente em espécie ou por transferência bancária via Pix. Os proprietários que tentavam realizar o serviço sem intermediação enfrentavam exigências sucessivas e injustificadas, até que contratassem um despachante para possibilitar a cobrança indevida. Com a autorização da Justiça, o MPRJ realizou uma busca e apreensão dos celulares dos servidores investigados e analisou os dados extraídos, conseguindo identificar 14 servidores e 41 despachantes envolvidos no esquema. O acordo de não persecução penal é um instrumento jurídico que permite ao Ministério Público propor o encerramento dos procedimentos que o Estado realiza para punir o crime a partir do cumprimento das condições nos casos de crime sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Aos despachantes foi oferecida a proposta de acordo de não persecução penal, tendo sido 32 acordos celebrados no mutirão. Aqueles que deixaram passar o prazo fixado para aceitação da proposta e os que não atendiam aos requisitos legais serão imediatamente denunciados por corrupção ativa majorada em continuidade delitiva. Os servidores públicos, por sua vez, responderão por corrupção, inserção de dados falsos em sistema de informações, além de associação criminosa. A soma das penas pode alcançar até 39 anos de reclusão. Os candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Nacional Unificado começarão a ser convocados em maio. A previsão foi anunciada nesta semana pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, após a sanção da Lei Orçamentária Anual de 2025 pelo presidente Lula. O Ministério publicará nos próximos dias uma portaria única que autoriza a convocação dos aprovados para 4.335 vagas de cargos que não exigem cursos de formação dos 8 blocos temáticos de 1 a 8 de nível superior e médio. De acordo com a coordenadora geral de concursos e provimento do MGI, Keila Cândida Ferreira Moraes, a futura portaria do MGI permitirá que os aprovados sejam nomeados mais rapidamente. A partir desta autorização, o passo seguinte será dado pelos 16 órgãos e entidades federais participantes do certame, que deverão publicar os próprios atos de nomeação para dar posse aos aprovados. De acordo com a coordenadora, a documentação técnica necessária para a autorização da convocação dos aprovados para as vagas já foi enviada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, MPO, para confirmação de disponibilidade de recursos do Orçamento da União para a nomeação dos aprovados. O Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, é considerado o maior processo seletivo realizado no país, com aplicação de provas em 218 cidades. O certame atraiu mais de 2 milhões de inscritos confirmados que concorreram a 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. Em 28 de fevereiro, o MGI publicou a lista definitiva de classificação para todos os cargos e ainda a lista definitiva dos convocados para matrículas nos cursos de formação que já estão em andamento.
O governador Cláudio Castro anunciou na última semana a retomada das obras da estação de metrô da Gávea após uma década de paralisação. O estado também assinou um novo contrato com o Metrô Rio, que uniu pela primeira vez no Brasil 2 concessões. A previsão de entrega das obras de estação de metrô da Gávea é de 36 meses após a mobilização do canteiro e a drenagem dos túneis. O governador do Rio, Cláudio Castro, assinou também um novo contrato com o Metrô Rio, o primeiro a unificar 2 concessões no Brasil. O documento também prorroga até 2048 o controle de exploração das linhas pela concessionária Metrô Rio. O projeto inicial da estação Gávea foi alterado, com o objetivo de reduzir os custos e tornar viável a entrega do equipamento e do serviço à população o mais brevemente possível. Eu não tenho dúvida que os avanços nos últimos 4 anos de todos os modais são perceptíveis. É totalmente inovador, disruptivo e único o que está sendo feito aqui. O novo contrato com o Metrô Rio é referente às concessões das linhas 1, 2 e da linha 4 e foi elaborado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, com a atuação da Procuradoria-Geral e da Controladoria-Geral do Estado. O documento foi referendado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado na Justiça. O acordo definiu obrigações e direitos dos envolvidos na continuidade da obra, com solução definitiva para o risco de dano estrutural da área. Agora a gente vai poder discutir tarifa, agora a gente vai poder discutir expansão, a gente vai poder discutir qualidade, e eu não tenho dúvida de que a gente hoje dá o pontapé de início para um novo tempo na questão do metrô. O Metrô Rio se comprometeu a investir 600 milhões de reais. Já o governo do estado ainda deverá investir 97 milhões para complementar as intervenções e está reservando mais 300 milhões de reais, caso seja necessário aportar mais recursos para concluir a estação. A tecnologia tem se tornado uma das principais aliadas do governo do estado do Rio de Janeiro na garantia da segurança hídrica da população fluminense. A SEDAI, Companhia de Saneamento no Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente, reforçou esse compromisso com a gestão eficiente da água, utilizando soluções como sondas flutuantes, câmeras, drones e testes de balneabilidade. Os novos instrumentos utilizados geram resultados essenciais, como a constatação de que a água da lagoa de captação do sistema Guandu está tão limpa que é considerada própria para banho. Desde setembro de 2022, o programa Limpa Rio já desassoreou 1.886 trechos de rios, córregos, lagoas e canais nos 92 municípios do estado. E a SEDAI está em fase de licitação para ampliar o sistema de monitoramento ambiental na bacia dos rios, que abastecem a estação de tratamento de água Guandu, responsável pelo fornecimento de água para os municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Duque de Caxias, Belfor Roxo, São João de Meriti, Itaguaí e Queimados. O projeto prevê o uso de tecnologia para ações contínuas em terra, na água e no ar durante 24 horas por dia. Mais notícias e informações você encontra no nosso site em tvc16.com, além das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV fica por aqui, mas segunda a gente está de volta. Um bom fim de semana, até lá e uma boa Páscoa. TVC, a TV do Correio da Manhã.